das preocupações de pais e mães que trabalham fora é: onde deixar meus filhos com segurança? Na comunidade da Chácara Santa Luzia, em Brasília, a salvação de todos é Dona Nazaré, que faz tudo de coração, sem cobrar nada. Diretamente do SBT Brasília, a repórter Fernanda Mulaert traz essa história de solidariedade. Veja. Setor de chácaras Santa Luzia é estrutural. Aqui, pelas condições das moradias, dá para perceber que muita gente passa dificuldade. E mesmo com tantos problemas, Dona Nazaré mostra que ainda há espaço para solidariedade. O barraco é pequeno, aqui ela divide espaço com o marido e abre a porta da casa para várias crianças. Vive de doações para comer e dar alimento a quem mais precisa. Nesse pequeno espaço, tem toda a paciência do mundo para eles. As crianças ficavam catando lixo, que tinha um lixão aqui pertinho de casa, e ficava catando lixo. E eu passei a chamar para dar comida para eles, né? E de repente apareceu um, apareceu dois, e foi aparecendo. E eu fui adotando todos. Estas são só algumas das crianças que ficam na creche da Dona Nazaré. Ao todo são 32 meninos e meninas. Eles passam o dia por aqui e brincam, pintam, tomam banho, se alimentam, se divertem muito na área. Usam a criatividade, mostram o lado bom da infância. E o sorriso no rosto diz tudo, né, Juan? Eu sou muito feliz aqui. Para algumas crianças, a Dona Nazaré é chamada de vó, mas para outras tem um papel ainda mais importante. Ela é a segunda mãe minha que dá muito carinho pra mim. Ela dá e recebe tudo em forma de amor. Eles brigam por mim, ela é minha avó, então isso já me enche de prazer. E o agradecimento vem da própria comunidade, a Williane que o diga. 2 dos 5 filhos são atendidos na creche, enquanto ela trabalha como catadora. Eu não tinha com quem deixar meus filhos e aqui eu encontrei apoio de deixar meus filhos passam muito bem aqui. Então, para mim, a Dona Nazaré é como se fosse um anjo da guarda. Mas cuidar de tanta gente não é fácil. E é aí que entram os voluntários, pessoas que dedicam um pouquinho do tempo para cuidar do próximo. Aqui eu me realizo, fico muito feliz aqui com eles. Esse abraço aqui todo sábado é bom demais. Uma vez por mês a gente junta com as meninas e traz um pouco de empoderamento, a gente chama de Dia da Princesa, né? Então traz um pouco de empoderamento, traz questões de feminilidade. Em breve o barraco da Dona Nazaré vai ser demolido. O plano é construir aqui uma nova creche toda de alvenaria. Tijolos ela já tem, o pedreiro também. Mas ainda falta muito para colocar esse sonho de pé. Aqui molha tudo, não tá vazando, a fossa quebrou, quando chove alaga, então se realmente não derrubar, não tem condições de ficar com ele esse ano, nas próximas chuvas que vem. Durante as obras, que devem durar 2 meses, a criançada vai ficar nesse outro barraco, pertinho de onde passavam o dia. Nazaré está aqui no palco com a gente. Prazer, Nazaré. Prazer meu estar aqui. Há quanto tempo você resolveu abrir as portas da sua casa, muito humilde, para acolher as crianças mais humildes ainda lá da comunidade? Olha, tem um ano. Um ano? Um ano, é. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, pelo fato de eu ter uma vida... quando eu era criança, eu passei muita fome. Comi muita farinha com água, porque meus pais não tinham condições. E quando eu fui morar nessa favela, eu também sem condições, eu vi as crianças procurando no lixo, porque lá em Brasília, as periferias é muito lixo. E eles catando, e eu comecei a chamar para dar comida a eles. E eles começaram a vir. E todos eles gostam de mim. Hoje eu acho que eu não consigo viver sem eles. Eu acredito que se todos nós fizéssemos um pouquinho... Eu tenho certeza que o Brasil seria bem melhor. Acabava o índice de marginalidade. Olha, não existe depoimento mais verdadeiro e comovente do que esse. É verdade, Nazaré. Se todos nós fizéssemos só um pouquinho, gente. A gente pode, sim, tirar um pouquinho. Eu gastava, meu marido ganha um salário mínimo. Eu pegava o cartão dele, durante esse ano todo, eu pegava o cartão dele, eu não comprava um prestobaba para ele. Era só para dar comida aos meninos. Inclusive, teve uma vez que ele queria me esganar, que não tinha um real para comprar um prestobaba, porque eu dava de comer às crianças. Isso todos nós vamos fazer, gente, pelas crianças. Vamos fazer. Nazaré, quantas crianças
te visitam todos os dias? Olha, o que fica comigo, 32. 32 crianças, eu cuido. Eu vou nos mercados, eu peço arroz, eu peço feijão. O padre da nossa paróquia, Padre Geraldo, ajuda muito. Essa senhora, Dona Carla, Daniel Seida, o ex-secretário de Ação Social, ele também manda as coisas para mim. Então, eu só pedindo, né? Francisca, Fernando. Então, essas pessoas assim, eu tenho uma admiração muito grande por eles, porque eles têm o mesmo amor que eu tenho no meu coração pelas crianças. E o que as crianças, de que maneira que a senhora percebe que as crianças retribuem esse seu carinho? O amor que eles têm por mim. Eles me amam e eu amo eles. A demonstração as mães chegam para pegar eles à tarde, eles não querem ir embora, eles se escondem. Ficam... Eu deixo eles fazer de mim um boneco. Eu deito no chão, eles penteiam meu cabelo, me dão banho, me pintam minha unha. Então, eu tenho certeza absoluta que eu consigo também escola. Quando eles não vão comigo, que não estão na escola, eu consigo escola para eles. Uns disseram que você dizia para mim, vovó, sabe o que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser bandido, eu vou ser gay, eu vou ser isso. Eu falei, meu filho, não pode. Hoje eles já têm uma opinião completamente diferente do que eles... quando eles foram ficar comigo, hoje eles têm uma opinião completamente diferente. O que seria dessas crianças se as portas da sua casa não estivessem abertas? Olha, eu não sei te dizer, eu acho que seria bem triste. O futuro seria triste. Muito triste, Eu tenho certeza que as que estão comigo, eu tenho certeza que elas vão ter um futuro melhor. Eu tenho certeza que eu posso morrer, mas amanhã eles vão falar de mim. Que lindo, Nazaré. Cláudia Rodrigues. A história de Nazaré, que acolhe 32 crianças lá na comunidade, ela disse aqui, eu sou uma pessoa simples, eu já passei fome, comia farinha com água. Mas mesmo assim, não é? Economizando, ela abre as portas da casa dela para trazer crianças que precisam ainda mais do que ela. O que você acha dessa história? Eu fiquei impressionada com um marido que não tem um presto-barba. É isso que eu fiquei impressionada. Coitado do seu marido. Mas eu acho, de qualquer maneira, que nós temos que ajudar. Eu acho que tem gente, tem meses que sobram lá na sua casa. Sei lá, você compra por mês 10 quilos de arroz, de feijão. Sempre sobra meio quilo. Aí você tem que juntar para dar para as pessoas e oferecer para o próximo, não é? Você tá com comida na mesa, que bom. Mas acontece que tem gente que precisa de um pão, meio pão. Tem gente que passa fome, gente, não é? Eu sou boazinha, eu sou legal, mas não é assim. É uma coisa séria, não é? Olha, ela veio, lógico, você tem um trabalho maravilhoso. Se eu pudesse ser metade da metade, eu ia ser bom. Quer dizer, na verdade não ia poder ser muita metade, porque eu já sou metade. Então, vale 1.000? Vale 1.000. Vale 1.000, Claudinha. Obrigada. Raquel Sherazade. Olha, eu acho que a Nazaré disse tudo. Quando ela falou assim, se cada brasileiro fizesse um pouquinho pelo próximo, a gente teria um país diferente. Era isso que ela tirou as palavras da minha boca. É tão pouco que essas pessoas precisam, né? E ela, com tão pouco, com um salário mínimo, ela é capaz de doar tanto, de fazer tanto por tantas crianças, por 32 crianças. Por que o poder público não faz isso? Por que a prefeitura da cidade dela não entrega creches para essas mães poderem trabalhar, né? Então, aí na falta do poder público, que é o responsável por manter creches, por manter crianças na escola, aí vem uma boa alma como a dona Nazaré. Ela merece 1.000, merece mais que 1.000. Vale 1.000! Milene. Eu queria saber da Narcisa, por que ela... Ela merece tudo, merece pra minha casa, merece levar as crianças pra andar de helicóptero. Pode pegar o telefone da Nazaré aí. Viva Nazaré! Nem tem helicóptero. Obrigada, gente, obrigado. Cadê seu helicóptero? Tô sem gasolina, também preciso. Tá. Milene. A hora que a dona Nazaré fala assim, é que lá em Brasília só tem lixo. Só tem um lixão lá. As periferias. As periferias. Por que você ficou tão
alvoroçada assim, Narcisa? Que eu quero ir lá, né? Ficar lá. Ajudando ela, animando as crianças. Eu também não entendi nada da pergunta. Faz pra Eliana. Vale 1.000, Milene? Olha, dona Nazaré, parabéns. É incrível como as pessoas, normalmente, as pessoas que têm menos são as que são mais solidárias, as que estão mais dispostas a ajudar, as que estão mais dispostas a tirar o pouquinho que tem, que às vezes não tem nada, praticamente nada, mas aquele pouquinho ajuda o próximo. Então a senhora realmente é um exemplo a ser seguido, mais um exemplo aqui nessa tarde. Vale 1.000 sim. Vale 1.000. Nazaré, me dá um abraço aqui. Prazer, viu? Deus abençoe sua Beijo pro atitude. meu marido, Sebastião, viu? Pro meus 2 filhos, Daniele e Danilo e minhas netas. E vai providenciar Presto Barba pro marido, hein? Obrigada. Pelo amor de Deus. A história da Nazaré foi unânime. Ela vale 1.000. Já temos R$4.000 no cofre. Lembrando que você aí de casa vai escolher a melhor história dessa tarde de domingo. E a melhor história vai levar todo o dinheiro que está no cofre. Vai ser difícil essa decisão, porque todas as histórias, pelo que eu estou vendo aqui, são histórias que tocam a gente de uma maneira ou de outra. Aliás, tem muita gente que, diante das dificuldades da vida, prefere ficar reclamando. Mas o Ismael, ou melhor, Dr. Ismael, não deixou a origem humilde e as dificuldades financeiras acabarem com seus sonhos. E essa imagem ganhou o mundo. Vejam só essa imagem. Olha lá. O filho do pedreiro com a catadora de castanhas também venceu. Meus pais, meus heróis. Essa história veio lá da TV Cidade Verde de Teresina, Piauí. E quem conta mais pra gente é a repórter Cristina Souza. Veja. Para muitas pessoas, o estudo é um plano de vida que vai ajudar muito, contribuindo com a realização de sonhos. Pretendo fazer psicologia, faculdade. Pretendo fazer línguas, porque eu gosto muito de inglês, espanhol, italiano, francês. Eu pretendo chegar longe com meus estudos. Eu quero ter minha estabilidade financeira no futuro. Estamos no Parque Firmino Filho, região da Grande Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. E aqui nessa casa mora um jovem rapaz que também acredita que pode conquistar muitos sonhos por meio dos estudos. Na última sexta-feira, ele colou grau em Direito e após a solenidade, uma foto dele postada nas redes sociais ganhou grande repercussão. O nome dele é Ismael Silva, de 25 anos, que desde os 10 já trabalhava para ajudar a família. Estudou a vida inteira em escola pública. Entrou na faculdade graças a uma bolsa conquistada por meio do ProUni. No quarto, os livros de Ismael se misturam com as medalhas e os troféus alcançados por outra paixão, o badminton. Um jovem que nunca pensou em desistir. Eu usei a dificuldade como degrau para alcançar o topo ou o pódio. Não sei se eu cheguei ao topo ou se eu ainda vou chegar. Já vendi din-din na rua, já vendi espetinho, já vendi milho. E eu estudava num turno e trabalhava no outro para ajudá-los em casa, porque foi o período que meus pais se separaram, que foi também um baque na família, tanto para mim quanto para minha irmã. Então, por inúmeras dificuldades financeiras. Essa foi a foto que ganhou repercussão. No meio da colação de grau, Ismael abriu um cartaz que dizia: o filho do pedreiro com a catadora de castanhas também venceu. Meus pais, meus heróis. Postada pela empresa responsável pelas fotografias da solenidade, em pouco tempo recebeu milhares de curtidas e muitos compartilhamentos. A homenagem eu já tinha em mente durante o curso de Direito mesmo. Eu sempre dizia que no dia da minha colação de grau eu faria uma homenagem especial aos meus pais, em forma de agradecimento. Mas eu realmente não esperava essa repercussão toda. Eu até confesso que eu estou um pouco ainda assustado com tanta ligação, com tanta gente, com tanta mensagem. A mãe de Ismael trabalha agora como comerciante e ainda hoje está muito emocionada
com tudo que está acontecendo. Eu não tenho nem com o que comparar, porque eu acho que é incomparável que o que ele queria ter acontecido do jeito que ele queria. Embora a gente não tenha tido a condição de ajudar no que ele precisava, mas a gente fez o possível e o impossível até para ele chegar onde ele chegou. O meu sonho mesmo é um concurso na área de procuradoria e o principal, poder ajudar o próximo cada vez mais. E ele está aqui no palco com a gente. Ismael, emocionado aqui, Ismael. Você trouxe o cartaz que você mandou fazer. Aí está o seu Antônio, que é o pai. Ismael, por que é que você quis prestar essa homenagem aos seus pais? Assim, desde os 10 anos eu comecei a trabalhar por conta da separação dos meus pais. E eu trabalhava pela manhã, estudava à tarde. A gente sempre foi enfrentando muitas dificuldades, né? Mas meu pai, apesar da profissão, sempre que podia ajudava, tanto eu quanto minha irmã, e que a gente foi morar com nossa mãe. E minha mãe era catadora de castanhas, trabalhava numa fazenda, que era de um horário absurdo de manhã até a noite. E eu vendia din-din, que vocês chamam de sacolé por aqui, num dos turnos. E por vezes faltou o apoio financeiro dos meus pais, mas nunca faltou o apoio moral. E eu acho que isso é o principal na vida da gente. Eu acho que às vezes, sempre na verdade, gesto vale mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer valor financeiro. E às vezes a gente só precisava ouvir uma palavra de apoio. E isso nunca me faltou. Meus pais sempre estiveram ao meu lado. E graças a Deus, Deus colocou muitos anjos na minha vida também no decorrer de toda essa longa história. Desculpa. E porque nunca faltou amor, você no momento mais importante da sua vida, você estava se formando em doutor. Porque na verdade assim, como a maioria dos eventos importantes na minha vida, eu não tinha meu pai e minha mãe presentes. Por exemplo, quando eu fui receber minha carteira da OAB, quando eu fui apresentar minha monografia, por vezes por circunstâncias financeiras não tinha os dois presentes, apesar da separação ser amigável. Aquele foi o momento que eu escolhi para homenageá-los, para agradecê-los. Eu quebrei um pouco o protocolo da colação de grau e fiz esse agradecimento, que não se compara a nada do que eu sinto por eles e não jamais vai se comparar ao que eles fizeram por mim durante toda a minha vida. Ismael. Seu Antônio está aqui. Seu Antônio, o senhor continua na profissão de pedreiro? Continuo. Continua. Ainda hoje. E o senhor faz o que lá? O que o senhor constrói? Casa em geral. Casa em geral? Da fundação ao teto, o que vier. Inclusive fiz o curso também de mestre de obra. E estou há 30 anos na construção civil. Trabalho autônomo, contratos, é assim. Por essas circunstâncias que às vezes nem todo momento a gente tinha, mas sempre o que eu pude fazer por ele a gente fez. Para você ter uma ideia, quando eu me separei da mãe dele, foi um pouco assim difícil, porque a gente teve que vender o que tinha para dividir e eu deixei eles amparados em uma casa e eu fiquei, passei 10 meses morando de favor e trabalhando. Ele não sabe disso, eu estou contando isso a primeira vez que aconteceu. O senhor ficou sem um teto? Sem um teto, porque o valor que a gente dividiu não deu, aí em juízo eu resolvi dar 60% do valor do bem que a gente tinha, né? Então, uma amiga me aconselhou a voltar a estudar. Eu estava há 17 anos, tinha deixado de estudar, e voltei a estudar. Trabalhando e saindo do trabalho, eu tomava café nas bancas, almoçava onde trabalhava, e à noite eu não jantava. E o auxiliar meu falou para os pais deles: olha, ele me chamava de chefe. O chefe, ele só almoça e não janta. Então me convidaram aí àquela casa e ele disse: olha, a partir de hoje, qualquer horário da noite que você chegar, você passe aqui que sua janta está guardada. Eu passei um bom período, mas graças a Deus, sempre cabeça erguida.
E agora, consegui, então? E agora, melhor ainda, Mais né? ainda, né, seu Antônio? Nós temos ele e mais 3, que inclusive estão todos diante da tela, né? Encaminhados. Exatamente. Bem encaminhados, Bem com encaminhados. um futuro bonito pela Com frente. certeza, Parabéns, né? senhor Antônio. Obrigado. Parabéns ao senhor, parabéns à sua mãe, Raquel Sherazade. Eliana, eu acho que a história dele vale 1000, sim. Primeiro, parabéns, seu Antônio, pelo filho que o senhor tem. Parabéns, Ismael, pelo pai que você tem, né? Para um pai, para uma mãe, ter um filho que vence na vida, que escolhe o caminho mais difícil, que hoje em dia o caminho mais difícil é o caminho da integridade, né? Ele não se escondeu atrás das dificuldades dele, ele foi atrás, ele lutou, ele estudou, né? Ele venceu pelos próprios méritos. Isso é um grande exemplo para o Brasil. Um grande exemplo para o Brasil. Um país se faz com livros, com homens como Ismael. Parabéns. Vale 1000, Milene. Parabéns pela superação. Parabéns, o que a Raquel falou. Uma família sem estudo, um filho sem os pais por perto, que podem, hoje, infelizmente, é a realidade de muitas famílias terem pais separados, mas isso não quer dizer que o amor não supere tudo. E eu acho que o amor dos seus pais e da tua família te fizeram chegar, óbvio, com teu esforço, mas eu acho que o amor acaba curando tudo. Parabéns e vale 1000, sim. Vale 1000. Claudinha, vale 1000? A gente fica chorando aqui vendo vocês. Vale 1000. Eu acho assim, eu estou muito impressionada com a dificuldade que você passou, lógico. Você passou na OAB. Isso para mim é muito. E às vezes a gente vê as pessoas querendo lutar, e é advogado, eu não posso falar nomes, advogado e isso e aquilo, mas a pessoa não passou no OAB. Eu acho que tem um significado forte. Eu acho. Claro que sim. Vale 1000. Vale 1000. Vale 1000. Pode, Ismael. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, toda a sua produção também. Eu só queria deixar um recado para todos os brasileiros, que eu acho que todos nós temos dificuldades. Alguns têm mais, alguns têm menos. A forma como você vai utilizar essa dificuldade é que vai te tornar diferente. Se você se acovardar, se você se auto-vitimizar, usar como pretexto para desistir, seus sonhos nunca serão realizados. Mas se você utilizá-lo como uma mola propulsora, como um degrau para alcançar os seus sonhos, você vai conseguir. E eu aproveito para deixar esse recado em especial, porque o meu estado do Piauí, economicamente, é um dos mais pobres do país, mas está rico de exemplos, de exemplos que não vieram à tona, não vieram à mídia, mas são exemplos de superação diária. Então, eu quero deixar isso bem claro. Que lindo, Ismael. Boa sorte pra você, viu? Dá um abraço aqui. Prazer te conhecer, seu Antônio. Obrigada. Vamos com Deus, viu? Obrigada. Narcisa. Gostei dele, Cirilo e a Maria Joaquina. Obrigada, queridos. Foi um prazer. A história de Ismael vale 1000. No SBT, Rio de Janeiro, a repórter Mônica Chagas nos mostra um grupo de professores bem animados. Eles encontraram um jeito um pouco, digamos, diferente para aliviar a tensão pré-vestibular dos alunos. Olha só. Desejo a todas inimigas vida longa. Valesca Popozuda já é bem conhecida. Agora, o que esse professor de matemática tem a ver com a cantora de funk? Você vai entender agora. Desejo a todos os alunos boa prova, pra que conquistem na UERJ mais essa vitória. Rossi, ou melhor, Rosesca Popozuda, se produziu dos pés à cabeça e deu o recado. Sempre sou escolhido para fazer o papel mais ridículo, né, do vídeo, porque as minhas características fixas ajudam, né, ajudam bastante. Para Rodrigo, Valesca Popozuda ficou no chinelo. Tá, Valesca Popozuda ou Rossi? Rossi, com certeza. Foi muito bom, foi muito engraçado. A nova versão da música Beijinho no Ombro foi feita pelos professores de um colégio particular de Botafogo. A ideia foi feita para descontrair os alunos antes da prova do vestibular da UERJ. E não é que deu certo? Eu acho que deu uma descontraída legal antes da prova. Eu, então, fiquei super emocionada, apesar de ser um vídeo super cômico, eu fiquei super emocionada. A iniciativa é deixar essa véspera mais tranquila, né? Que normalmente é um momento muito tenso. Os coordenadores são pessoas que topam essas loucuras.
E a gente sabe que isso causa um impacto muito legal. Os alunos dessa sala vão ter prova de física daqui a pouco. E para descontrair a situação aqui, o professor Rossi e os dançarinos vão dar uma palhinha aqui da música da Palestra Popozuda. Vai lá, professor. Azina UERJ pra começar bem o ano. Azina UERJ só pra quem é nerd de montão. Azina UERJ, o A faz parte do meu nome. De A a Z, só quem tem disposição. A paródia foi gravada no castelo de Itaipava, mesmo lugar onde o clipe da funkeira foi filmado. Durante 7 horas, os 13 professores se fantasiaram e caíram na brincadeira. O clipe ficou bem parecido com o original. Nem a águia ficou de fora, mas o tigre... A gente colocou o meu bulldog fantasiado de tigre, repetimos a águia, também usamos uma coruja e uma cobra piton albina. O vídeo foi postado na internet e em quase 10 dias teve mais de 36 mil visualizações. Mas minha prova eu não deixo você ver. Se olhar de novo. E eles estão aqui em pessoa, os professores criativos. Felipe, como vai? Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Essa peruca é exatamente... É pro pessoal reconhecer, Bacon. me reconhecer no vídeo. Alex, tudo bom, Alex? Prazer. E aí, Tudo você bom? também tá de peruquinha, por quê, não? Assim como no vídeo também. O vídeo no finalzinho ali, lourinho também. Quer um tchan no programa. E o que aconteceu com os alunos depois que vocês começaram a utilizar essa técnica mais criativa e divertida? Saíram da sala, né? A gente mostra esse vídeo na véspera do primeiro vestibular importante lá do Rio de Janeiro, né, que é da UERJ. E eles estão muito tensos porque, para os alunos, por exemplo, da terceira série, é a primeira prova que eles fazem, né, de vestibular na vida. Então, eles ficam muito nervosos. E a ideia é a gente só relaxar mesmo. Na véspera, para eles irem para casa pensando no vídeo, comentarem com os amigos, né, e conseguirem passar o último dia antes da prova sem ficar tão pressionado pela prova, tentando dar mesmo um Porque relaxamento. a pressão existe, é fato, e aí vocês resolveram, como professores, vamos aliviar para melhorar. Quer dizer, vocês, na época que vocês estudavam, não é? Ainda estudam, mas na época que vocês eram os alunos em questão, alguém chegou a fazer isso com vocês? Não. Não. Com a gente não. Teria sido melhor se fizessem. Com certeza, porque isso alivia, né, a pressão ali. Eles estão bem tensos, a gente pede, tenta relaxar à tarde, fazer um lanchinho, alguma coisa do tipo, mas eles estão com pressão. E a gente, quando a gente coloca esse vídeo na aula final, né, que é a última aula antes da prova, no sábado antes da prova, eles extravasam tudo e aí vão bem mais tranquilos para a prova. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Isso aí é do Mário. Esse vídeo aí, ele diz o que exatamente? Vamos ver, olha lá. Tu tá maluco? Respeita o moço. É nerd pacas da aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço. É nerd pacas da aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço. É nerd pacas da aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço. É nerd pacas da aula, é bigode grosso. Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós ficar sussu. Vai ter muito estudo e exercício pra chuchu. Professores que fazem clipes criativos Vai ter muito teste online e para aliviar. Prepara que é o UERJ que agora o show das professoras que ensinam, empolgam, afrontam as nervosas, são as que incomodam, expulsas ansiosas que tremem, vontade lá na prova. Prepara, aprendeu de verdade tudo que Essa é a Anitta. Ah, tá. mas essa é a decisão dos nerds, tem poder.
Que é isso? Chegando até agora, Será que aliviar a tensão do pré-vestibular dessa maneira é uma história que vale 1000? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir aqui se a história dos professores Naum, Alex e Rossi se vale 1000.